Então, vamos lá, né, pessoal? Boa noite a todos novamente. Como o Alessandro falou aí, vamos seguir para mais uma aula, né? Nossa disciplina Planejamento Estratégico Governamental. A gente acha que vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que a compreensão dessa aula vai ser um pouco mais tranquila, mas ainda assim é uma disciplina muito teórica, né? Mas eu acho que hoje o assunto vai ser um pouco mais leve do que nas aulas anteriores, assim espero. Então, nessa segunda aula, nós vamos tratar aí da metodologia de diagnóstico de situações. Só um instante, por favor. Para a tela ficar legal, eu consegui ver certinho. Essa segunda aula nós vamos tratar da metodologia de diagnóstico de situações, né? E o que é essa metodologia? A metodologia, ela tem uma função de buscar essa transição, né, do estado herdado, que foi aquilo que a gente falou desde a primeira aula, que é a transformação do estado herdado em um estado necessário. Então, essa metodologia, ela busca ser uma ferramenta para promover essa transformação, né? E alcançar o estado necessário. Para isso, ela se propõe a construir um mapa cognitivo a respeito de uma determinada situação, problema. Então, vai ser identificada uma situação, problema. A gente vai falar um pouco sobre como definir essa situação, problema na aula de hoje. E aí, o objetivo é esse, contornar essa situação e propor soluções para se alcançar o objetivo, né, de transformar o estado herdado em um estado necessário. Esse mapa pode ser considerado como um modelo descritivo de uma realidade complexa, né, sobre a qual, num momento posterior, vai ser elaborado políticas voltadas para essa mudança específica, né? Mas, então, basicamente, o objetivo é esse, alcançar esse estado necessário. E o que seria esse estado necessário, né? O Dagnini, ele faz uma analogia, ele coloca esse estado necessário como se fosse um farol distante que está, né, para ser alcançado. E esse farol, ele representa como se fosse um futuro que se espera alcançar, ou seja, o estado que se espera chegar no futuro é representado por esse farol. E aí, para materializar esse estado, não basta simplesmente definir aonde quer chegar, quais políticas adotar, qual a linha de chegada, digamos assim, porque diversas as variáveis, né, estão presentes nesse momento, né? Tem a vontade de diversos atores, o contexto político, então são vários os fatores, várias variáveis mesmo que vão influenciar nesse processo de chegar no estado necessário. E aí o Dagnini faz uma analogia, como se fosse uma metáfora, né? Onde ele compara a metodologia de diagnóstico de situações como se ela fosse uma bússola. E essa bússola, ela é usada para navegação marítima com o objetivo de quê? De chegar ao farol. O farol seria um ponto que não pode ser visto a olho nu, né? Então, a bússola vai te levar a um lugar que por si só, você não está enxergando. Você vai usar a metodologia de diagnóstico de situações para poder fazer a identificação desse ambiente, desse mapeamento, e te guiar em uma direção que, a olho nu, no caso, na metáfora, você não consegue enxergar, que é o objetivo final, que é o farol que se pretende alcançar. E a embarcação é como se fosse o ambiente em que o governo, né, o órgão em si, está inserido. Então, essa embarcação ela está no alto mar, ela está à deriva. E aí, às vezes, ela precisa pegar alguma corrente, algum vento, para seguir uma direção e ter força para seguir. E nem sempre essa direção que ela vai pegar vai estar levando ela para o farol especificamente. Às vezes, o vento está com uma direção um pouco diferente. E é a bússola que vai fazer com que depois ela consiga alinhar novamente e voltar para o caminho certo, né? Voltar para a direção que ela queria. Então, o que ele fala é isso, que essa metodologia de diagnóstico de situações, ela vai ajudar o gestor a poder definir os caminhos que ele vai traçar para chegar nesse objetivo. Então, às vezes, ele pode estar indo por um caminho diferente, mas com essa metodologia, ele consegue voltar para o eixo, voltar para o caminho que ele quer seguir e buscar esse caminho de alcançar esse farol, né? De, no caso, alcançar o estado herdado, que é o objetivo principal. E aí, para isso, a metodologia, né, metodologia de diagnóstico de situações, ou MDS, ela busca uma aproximação entre os conceitos do planejamento estratégico governamental
e os procedimentos para utilizar esse planejamento em uma instituição pública, né? Então, focado sempre numa instituição pública. Ela pode ser vista como uma variável tradicional do método de estudo de caso que a gente vê muito na administração, né? Que é utilizado aí muito em caráter educacional. Então, ele coloca essa metodologia como uma alternativa ao estudo de caso, mas com características mais peculiares por ser voltada a uma instituição pública. Esse método ele foi desenvolvido por Carlos Matos, né, como a gente comentou na aula passada, em ambientes de governo, com o objetivo de resolver problemas concretos. Não foi para a construção de casos de ensino, como é o caso da estudo de caso. E aí, é feita uma divisão dessa metodologia em 4 partes, né, para ficar mais fácil de entender. Na primeira parte, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos, sobre questão de agir social, o que é um jogo social, o que é um ator social e algumas diretrizes da ação estratégica. Depois a gente vai falar sobre os condicionantes da ação do governo, questão de conceitos como governabilidade, entre outros. E aí será falado também sobre o tratamento de problemas a partir da metodologia. E, por fim, a construção de um fluxograma explicativo da situação, né? A partir de mapas, de trabalhos do planejamento estratégico situacional. Só que esse planejamento estratégico situacional é o tema da próxima aula. Então, hoje a gente não vai entrar nesse ponto. Ele vai ser tratado na próxima aula. É a última etapa da metodologia de diagnóstico, né? Após o diagnóstico é feito o planejamento. Esse vai ser o capítulo 4 aí, nossa quarta aula. Então, né, nessa primeira parte, a gente tem o conceito aí de agir social. O foco da ação estratégica é o quê? É viabilizar o que hoje parece ser impossível de alcançar ou improvável de alcançar e manter a atenção sobre o que realmente importa, sobre alcançar os objetivos que foram traçados. Então, para isso, tem que se enfrentar os problemas, né, que aparecerem e se construir um planejamento que vai auxiliar nesse alcance dos objetivos. Então, para uma mesma situação, problema, é possível construir diferentes explicações ou diagnósticos que são válidos. Então, assim, não existe um único problema e um único diagnóstico que todo mundo vai ver de uma forma igual. Não. Se tiver um problema lá e 5 pessoas forem fazer esse diagnóstico, pode ser que vão ser 5 diagnósticos diferentes. Cada um vai ter uma visão diferente. Porque a visão do ator, ela influencia sobre a visão que ele tem do problema, né? A vida do ator, a vivência do ator vai influenciar sobre como ele vê o problema. Mas é necessário que haja ainda uma interação entre os atores para que ele consiga uma maior colaboração e uma solução mais apropriada dos problemas. Então, não basta também a visão única, exclusiva de um único ator. É importante que haja essa interação entre os atores do ambiente e o problema que realmente está sendo percebido. E aí, o planejamento estratégico, ele supõe que o ator planeja, ele irá atuar em ambientes de incerteza. Então, esse é um dos pontos-chave do planejamento estratégico. Ele está sempre feito em ambientes de certeza. O ambiente político é um ambiente de incerteza. A gente não tem o controle do que vai acontecer. Então, é uma característica primordial aí, que sempre vai estar presente nessa parte do planejamento, é isso, um ambiente de incerteza. E, com isso, pode haver um insucesso e nem sempre vai se chegar ao objetivo proposto, né, no planejamento. E aí, o que é esse ator social, né? Eu já comentei aí. O ator social é uma pessoa, um grupo ou uma organização que participa de algum jogo social. Então, esse conceito de jogo social é um evento, alguma coisa que aconteça nesse ambiente político. Qualquer evento pode ser chamado de um jogo social. Esse jogo social vai ter os atores, que são as pessoas que vão estar envolvidas e vão participar desse jogo. Vão ter decisões, vão ser influenciadas por esse jogo, vão estar nesse contexto do jogo. O ator social ele possui um projeto, controla algum recurso relevante dentro do jogo, né? Então, alguma coisa que o ator faz que vai ter importância dentro desse processo do jogo. E ele acumula ou desacumula forças durante o jogo, né? Então, ele possui capacidade de produzir fatos no jogo. O que esse ator social faz vai ter influência no jogo. Ou seja, o que essa pessoa, esse servidor público, faz dentro da organização pública
vai ter capacidade de produzir algum resultado no trabalho, né? No resultado realmente da sua organização. Então, o ator social é capaz de fazer pressão para alcançar seus objetivos. Cada ator social tem sua visão da realidade, dos resultados que deve e pode alcançar e da ação que empreende. Então, é igual eu falei, né? Cada pessoa tem sua vivência, tem suas experiências próprias, tem um conhecimento adquirido, seja empírico ou formal. Então, cada um vai ter uma percepção e vai poder proporcionar um resultado diferente em uma determinada ação. O ator que planeja, ele está inserido no objetivo planejado e não tem controle sobre o contexto socioeconômico e político onde ele vai agir. Então, novamente, é o que eu falei, né? Ele está em um ambiente de incerteza. Então, ele não tem o controle sobre o todo, sobre o contexto externo, sobre o contexto socioeconômico e político. Ele está num ambiente que ele vai lidar com essas incertezas durante todo o tempo. O ambiente público é assim, é um ambiente cheio de incertezas. E aí, além do ator social, existe o jogo social. E o que é o jogo social, né? É possível caracterizar o agir social como um jogo que pode ser de natureza cooperativa ou conflitiva. Então, é igual eu falei, esse agir social, é realmente qualquer ação que pode acontecer dentro do órgão, e ela pode ser de natureza cooperativa, quando há cooperação entre as partes, ou conflitiva, no caso, quando há conflito de interesses, conflito de ideias, né, de visões. E aí são fatos relevantes no jogo social, o quê? Que haja diferentes atores, ou que diferentes atores têm perspectivas que podem ser comuns ou diferentes. Então, é isso que eu falei novamente. Existem diversos atores envolvidos no jogo e eles podem ter perspectivas comuns ou diferentes. Então, é comum acontecer esse tipo de divergência nos jogos sociais. Recursos estão distribuídos entre jogadores segundo suas histórias, acumulações de forças em jogos anteriores. Então, novamente, é o que o cara viveu, a experiência que ele tem de vida, a história, o conhecimento empírico, conhecimento prático, tudo isso vai contribuir, né, para as diferentes características de um ator. Diversos jogos formam um contexto que pode ser entendido como um sistema social. Então, existem vários jogos, né, várias situações que vão estar acontecendo nesse momento, e todo esse sistema, composto por diversos jogos, é um sistema social. Então, um sistema social engloba tudo. Envolve diversos momentos, diversas tomadas de decisões e tudo. Se a gente levar a nível governamental, a gente pode pensar, por exemplo, que o governo federal é um sistema social. Dentro do governo existem diversos jogos que são os ministérios. Cada ministério possui diversas pastas que são outros jogos. E cada pasta ainda vai ter vários jogos dentro dela. Então, são inúmeras as possibilidades de jogos e tudo isso vai compor um grande sistema, que é um sistema social. As regras dos jogos podem se alterar em função de jogadores e acumulação dos jogadores. Então, apesar do contexto, né, de jogo, não é como se fosse um jogo propriamente dito, né? Um jogo de baralho, onde você tem uma regra pré-definida e que você não pode sair dessa regra. As regras vão poder ser adaptáveis de acordo com as situações, né? E aí existem 4 momentos da ação estratégica. A gestão estratégica ela pode ser dividida nesses 4 momentos e, segundo Matos, o momento é uma instância repetitiva pela qual passa um processo encadeado e contínuo que não tem princípio e nem fim. Então, essa concepção ela é uma crítica ao planejamento tradicional, onde existe um início, um caminho a ser seguido e um fim. Nesse desenho de Matos, do momento, ele não tem princípio nem fim. Você vê que o diagnóstico, que seria a primeira parte, está aqui embaixo, depois já vem lá em cima a estratégia. Então, é como se fosse um ciclo que vai se repetindo. E o que significa, né, cada um desses pontos? O primeiro, aí, no caso, que é o diagnóstico, é realmente uma explicação da realidade, né? Onde se pretende atuar e o que se pretende mudar. É como se fosse o que foi, o que é e onde se pretende chegar. Então, é um diagnóstico mesmo de o que se pretende fazer. E aí vem a formulação. A formulação expressa uma situação futura desejada, né? Um plano que se vai fazer para alcançar o objetivo. Você fez o diagnóstico, identificou o que é, agora você vai traçar um plano para buscar esse objetivo. Então, o que você vai fazer? Como você vai fazer? E aí vem a estratégia. A estratégia vai verificar a viabilidade
do projeto formulado, né? Então, você formulou um projeto, um plano, aí você vai verificar a estratégia para colocar esse plano em prática. Como você vai executá-lo? É possível fazer? Como fazer? Qual estratégia vai ser usada para poder colocar esse plano em prática? E aí, por fim, vem a operação, que é agir sobre a realidade, fazer, implementar, monitorar e avaliar. Então, realmente, é pôr tudo em prática, o que você diagnosticou, a estratégia do plano que você definiu, a estratégia que você chegou. A parte de operação é onde você vai colocar em prática e avaliar se foi realmente alcançado. E aí, novamente, se começa um ciclo. Volta para o diagnóstico e repete esse ciclo de momento da ação estratégica. Uma outra ferramenta que existe, né, nessa metodologia é o triângulo de governo. Essa ferramenta ela serve para fazer uma análise da viabilidade política de projetos e ações do governo. Então, ele é um modelo formado por 3 variáveis, né, que é o projeto do governo, o apoio político e a capacidade de governo. Elas são variáveis interdependentes, né, ela tem uma ligação entre si, e o governo, né, a pessoa responsável pelo governo, ela deve buscar que haja articulação entre essas variáveis. Então, o que significa cada uma, né? O projeto de governo é o quê? É o que o governo pretende fazer. Basicamente é isso. O que é meu projeto de governo? É o que eu pretendo fazer, de uma forma macro. E aí ela depende de quê para executar esse projeto de governo, né? Ele depende de 2 variáveis, o apoio político e a capacidade de governo. O apoio político vai influenciar na dificuldade para que o governo vai ter de agir, né? São as relações que existem entre as variáveis de poder que estão dentro ou fora do controle do ator que planeja. Então, o que influencia mesmo? O apoio ou não que o governo ou o representante vai ter para poder governar, para poder exercer o governo. E a capacidade de governo aí já depende do próprio governo, a capacidade dele mesmo de fazer gestão, é o conhecimento, os métodos que ele detém, as técnicas, as habilidades, o controle de meios e recursos. Tudo isso vai definir a governabilidade que um governo vai ter, né? Se ele vai realmente ter governabilidade para poder implementar o seu projeto de governo. Então, para governar, uma equipe precisa selecionar os objetivos que ela vai ter, dimensionar, né, a partir das circunstâncias presentes, quais são os seus interesses, o que é o seu programa, o que ela tem de fazer, como que ela vai conseguir expressar os seus objetivos em uma ação, em um plano de governo. E aí, nesse sistema, existe uma relação de forças em que é possível verificar se o ator social que governa, ele tem sustentação política para implementar seu projeto. Então, quem realiza a metodologia, né, deve fazer essa análise para verificar se um projeto de governo tem ou não viabilidade, se ele tem rejeição, se ele tem aceitação para ser implementado, com os atores que são envolvidos nesse processo. E aí, para manter a governabilidade acima de um nível mínimo necessário, o governo deve ter um balanço favorável entre o apoio político, a capacidade de governo e o projeto de governo, né? E aí a gente já pode fazer uma comparação, né, com o governo atual. O governo Lula entrou com o seu projeto de governo. Apoio político, inicialmente, se achava que não teria tanto, porque na eleição os partidos de direita tiveram mais presença, né? Foram mais deputados, mais senadores de direita. Só que o Lula, o atual presidente, ele tem uma coisa que é a capacidade de governo. Desde seus primeiros governos, ele tem essa articulação, essa capacidade. Com isso, ele conseguiu costurar alguns acordos e aí parece que conseguiu algum apoio político. Vamos ver na prática se esse governo realmente vai ter governabilidade, vai conseguir implementar o seu projeto de governo. Mas é essa a ideia. Então, você tem que ter, aliás, essa capacidade de governo com o apoio político para conseguir realmente implementar o projeto de governo. O controle de aspectos para a implementação de um projeto de governo dependem da capacidade que o dirigente possui. Então, na análise, deve-se informar qual a capacidade de governabilidade da equipe, ou seja, capacidade de governo, sua experiência, os métodos de trabalho, organização interna, as habilidades pessoais, experiências, controle de meios para empreender o projeto, controle de recursos, entre outros, né? Então, tudo isso vai vir no conceito de governabilidade, que é uma avaliação sistemática sobre a força que o governo vai ter para implementar as ações do governo e essa capacidade de gestão. Ela vai depender de situações específicas para cada projeto.
E aí tem dois fatores que afetam essa governabilidade, que são o tempo e a oportunidade política para empreender uma ação de governo. E aí a gente tem um exemplo aqui do Dagnino. Ele coloca aí uma situação, são duas situações, dois gráficos, né? Esse primeiro, ele vai colocar essa linha de baixo aí, que vai estar subindo, ela representa a capacidade de governo do triângulo. E a linha que começa lá em cima e vai descendo, representa o apoio político. Então, nessa situação aí, é um governo novo. Então, ele acredita o quê? Inicialmente, esse governo novo ele vai ter um bom apoio político, mas não tem capacidade de governo. Ele ainda está se estruturando, ele ainda está aprendendo a governar. Só quando ele chega nesse eixo horizontal, um pouco depois desse início formal e no início de fato, é que realmente se entende que o governo começou a governar, né? Alinhou sua capacidade e começou a governar. A capacidade está subindo, ele está se ajustando e se adequando. No entanto, o apoio político, se ele demorar muito, se ele não atingir o que ele se propôs a fazer, o apoio político está caindo. E aí vai chegar um momento que vai ter uma interseção entre as linhas, significa que o quê? O apoio político está diminuindo no momento em que a capacidade de governo estava crescendo. Com isso, a capacidade de governo acaba se estagnando e o apoio político pode cair. Se acontecer isso, chega num momento que o governo não vai ter mais governabilidade, porque ele perdeu o apoio político e a capacidade de governo vai ficar estagnada. Ele não vai conseguir governar de forma efetiva, né? Dá para associar um pouco também ao governo Bolsonaro que aconteceu isso aí. O Bolsonaro, quando ele entrou, ele tinha aquele papo, né, de que não se associaria a partidos de centro, etc., para governar. Mas logo de cara viu que não dava. Ele precisou de associar ao centro, senão ele não governaria. E aí ele começou a ter esse apoio político, cresceu. Só que no final do governo foi se desidratando, né? Não conseguiu implementar tudo que ele queria, não conseguiu implementar as reformas todas que ele planejava fazer, não conseguiu fazer as privatizações que estavam previstas. Então, esse governo ele foi se desidratando, foi perdendo apoio político, tanto é que não conseguiu se reeleger. E esse é um dos pontos que o Dagnino fala, né? Que o governo chega a perder apoio político e, às vezes, não consegue fazer uma sucessão. E aí, o outro exemplo já é o contrário. É um governo que começa lá embaixo, com pouco apoio, com pouca governabilidade, mas rapidamente chega a um ponto de governabilidade e consegue manter o apoio político. O apoio político começa a cair, mas depois ele consegue se estabilizar e aí o governo sobe a capacidade de governo e mantém o apoio político. Esse governo ele consegue perdurar e consegue manter o seu projeto de governo. Ele consegue governar. E aí esse governo tende a se reeleger, né? Fazer o seu sucessor. E aí eu consigo fazer uma associação ao governo Lula, na primeira vez que o governo Lula. Ele conseguiu entrar, conseguiu costurar e conseguiu seu apoio político, manteve esse apoio político, se reelegeu, conseguiu eleger até a Dilma. E nesse período, ele conseguiu manter o apoio e conseguiu governar. Quando foi no segundo mandato da Dilma, o que aconteceu? Ela voltou para o gráfico anterior. Ela não conseguiu governar, ela perdeu totalmente o apoio político. Tanto é que ela sofreu impeachment. E aí, quando ela não tem apoio político, ela não consegue governar. Enquanto o Lula ainda teve apoio político, ele conseguiu até eleger a Dilma e ainda se reelegeu no primeiro mandato. Mas no segundo ela não conseguiu se manter porque não tinha esse apoio político. E saiu. Então, esse é uma leitura mesmo desse triângulo, né? Desse triângulo de governo e de como ele pode ser visto assim, de forma mais prática no governo. Oh, peraí. Passei demais aqui. E aí a gente vem no conceito de situação-problema. Partindo do pressuposto, né, de que qualquer situação pode ser entendida como o resultado de um jogo social, ela pode ser encarada como um problema a ser resolvido. Então, pode-se entender a realidade social como um grande jogo, que há a integração de vários jogos, né? Como eu falei, tudo faz parte de um grande sistema, com diversos atores envolvidos, e nesse cenário, cada jogo possui suas regras, etc. E em todos os jogos, há alguns jogadores e alguns espectadores, pessoas que influenciam e que são influenciadas pelas decisões do jogo, né? Como os próprios cidadãos, que são influenciados pelas políticas
públicas. E aí os governantes ou pessoas que são encarregadas pela gestão, elas podem ser vistas como os jogadores que vão produzir realmente algum efeito sobre o jogo, que vão ter influência no jogo. E com base nesses efeitos, eles vão definir, vai ser definida a sua capacidade de governar, né? E aí a situação, né? E aí a ação do governo para gerar acúmulo de poder e gerar resultados socialmente valorizados exige alguns pontos, que são a identificação dos jogos e dos problemas em que o ator que planeja está envolvido, né? Então, quais são os jogos que esse ator está envolvido? Quais são os problemas que ele enfrenta? A determinação de sua relação com os outros problemas ou outros jogadores. Então, quais as relações entre os membros, entre os atores e os outros atores, né? Identificar evidências que permitam verificar se o problema será agravado ou sendo solucionado pela ação do governo. Então, a ação que o governo está fazendo, ela vai resolver um problema ou pode ser que vai piorar esse problema? Como identificar isso? A diferenciação entre as causas e as consequências dos vários jogos parciais, né? Então, podem ter causas e consequências entre os jogos, entre as ações de um lado, pode influenciar o que vai acontecer no outro. Tudo isso faz parte desse processo, né? De identificar a situação do problema. E a situação problema como objeto do PEC. O elemento central do diagnóstico de situações é a produção de um quadro. Esse quadro ele vai identificar e relacionar os problemas mais relevantes de uma instituição, né? Em um determinado momento. Então, esse é o objetivo do diagnóstico, definir, fazer um quadro onde vai mostrar quais são os problemas. E aí, como que vai ser estruturado, né? Esse problema. Esse problema ele é estruturado, esse problema ele pode ser classificado de duas formas. Ele é estruturado quando é possível enumerar todas as variáveis que o compõem, ou seja, dá para definir tudo que faz parte desse problema. Todas as variáveis são identificáveis, são enumeráveis. Quando é possível precisar todas as relações entre essas variáveis. Então, é fácil identificar as relações entre uma e outra variável. E o terceiro, a solução é reconhecida por todos os jogadores. Então, todo mundo que está envolvido no processo consegue identificar a solução desse problema. Já no segundo caso, que é o mais comum, é um problema quase estruturado, quando é possível enumerar apenas algumas variáveis, não é possível identificar tudo que compõe o jogo, é possível definir apenas algumas das relações entre essas variáveis, e as soluções elas podem ser percebidas de formas diferentes pelos diferentes atores. Então, eu percebo a solução de um jeito, o outro colega percebe de outro jeito, então esse problema ele pode ter mais de uma solução, uma percepção diferente. Então, esse problema ele é classificado como quase estruturado. E aí, os problemas produzidos pelos jogos sociais são problemas normalmente quase estruturados. No jogo social, são produzidos três tipos de problemas que podem ser uma ameaça, no caso é um perigo em potencial, né? Que pode acontecer para agravar uma situação. Existe também uma oportunidade, que é uma possibilidade que o jogo social abre, onde é possível atuar. E aí, você pode, quando você tem oportunidade, se você aproveitar essa oportunidade, você pode tirar vantagem dessa oportunidade, ou você pode perder também essa oportunidade. E o terceiro são os obstáculos, ou seja, são dificuldades, deficiências que podem aparecer durante um jogo social. E ainda é possível classificar os problemas em quatro tipos, né? Que são, em relação ao tempo, podem ser problemas atuais ou potenciais, problemas que ainda vão acontecer. Em relação à governabilidade, quando se tem baixo controle, total controle, ou quando se está fora de controle, né? Então, às vezes, o governo não tem controle sobre um problema, ou pode ter pouco, ou pode nenhum. Em relação à abrangência, pode ser um problema local, nacional, enfim, municipal. E em relação à estruturação, ele pode ser estruturado ou quase estruturado, conforme o conceito que foi apresentado anteriormente. E aí, o enfrentamento de problemas que já existem, né? É um ato reativo, ou seja, você vai enfrentar um problema que já aconteceu, então você vai estar agindo de forma reativa a esse problema. Já enfrentar as ameaças ou oportunidades é o contrário, é uma forma propositiva. Você vai estar propondo uma ação
para aproveitar para tentar combater essas ameaças e aproveitar as oportunidades. Então, uma ação propositiva, ela pode ser visada permanentemente pelo ator em busca de melhores resultados. Ou seja, quando o ator ele age de forma propositiva, ele tende a conseguir melhores resultados do que se ele agir só de forma reativa, ou seja, só reagindo aos problemas que ele encontra. Só que nem sempre é possível, né? Na maioria das vezes, quando acontece, por exemplo, um novo governo, quando assume, ele tem diversos problemas que ele já tem que estar enfrentando de forma reativa. São situações que já estão acontecendo, ele vai ter que enfrentar de forma reativa, sem ter tempo para poder propor ações, né? Fazer uma ação propositiva. E aí ele tem que tentar, mesmo que enquanto está agindo de forma reativa, ele já tem que estar pensando lá na frente, propor soluções para contornar os problemas e já ter uma nova proposição. E só aí ele vai ter uma ação mais eficiente, né? Um governo mais eficiente. Se ficar só atuando de forma reativa, enfrentando problemas que já estão acontecendo, que já estouraram, ele só vai ficar sempre ali enxugando gelo e não vai conseguir evoluir. Ele precisa sempre conseguir, enquanto ele está atuando de forma reativa, propor novas soluções para já visar lá na frente e ter um objetivo alcançado. E aí a conformação do problema, né? Para que exista um problema, deve haver o interesse de um ator social, devido a algum mal-estar percebido. Então, o diagnóstico da situação supõe o quê? Listar os problemas declarados pelos atores sociais relevantes, né? Avaliar os problemas segundo as perspectivas desses atores. Então, você vai listar os problemas, vai avaliar pela perspectiva desses atores, situar esse problema no tempo e espaço. Então, onde está situado esse problema? Onde ele ocorre? Quando ele ocorre? Verificar se existe complementaridade ou contradição entre os problemas declarados, ou seja, esses problemas eles se complementam ou eles são antagônicos? Um é divergente do outro. Identificar fatos que evidenciam a existência de problemas. Então, o que evidencia que esse problema realmente está acontecendo? Levantar suas causas e consequências e selecionar causas críticas que podem ser objeto de intervenção. Então, você vai identificar as causas e as consequências do problema e se tiver alguma causa crítica que precisa ser atacada, você vai fazer uma intervenção nessa causa. E aí, né, a correta formulação de um problema, ela é muito importante. Porque se o problema for mal formulado, ele vai gerar ruídos e vai atrapalhar a tomada de decisão. Então, tem que se formular o problema de forma correta. É necessário identificar problemas existentes e problemas potenciais. E aqui a gente tem um quadro, né, que traz um exemplo de problemas formulados, né? Então, por exemplo, falta de professores é um problema. Qual pode ser a consequência desse problema, né? A formação escolar incompleta. Um outro exemplo, pouco uso de defensivos agrícolas, né? De agrotóxicos. Qual que é o problema? A produção agrícola pode ser prejudicada por parasita específico, né? Que não vai estar sendo combatido. Então, enfim, pode-se pensar em problemas e consequências desses problemas, né? Mais uma aí, dificuldade para manter equipamentos. Então, qual que é o problema? Alto índice de defeito dos equipamentos. Se você não consegue dar manutenção dos equipamentos, os equipamentos vão tender a ter mais problemas. E aí, existem algumas perguntas que podem ser feitas para identificar, né? Para fazer a seleção de um problema. Como nós vamos identificar esse problema? E aí, essas perguntas, algumas delas, né? São: qual que é o valor político dos problemas selecionados versus o valor dos problemas postergados? Então, o problema que vai ser selecionado e o que vai ser jogado lá para frente, qual que é a diferença? Qual que é o valor político desses problemas? É melhor eu resolver essa ação que é agora ou é melhor resolver aquela ação? O que vai ser melhor para mim politicamente? Qual que eu tenho que priorizar? Há concentração ou dispersão de esforços para enfrentar esses problemas? Então, é preciso concentrar em um foco ou tem que dividir para poder resolver? Qual é a proporção do problema que existe continuidade frente aos que existe inovação? Ou seja, manter uma continuidade para poder resolver constantemente esses problemas ou é preciso inovar, pensar em novas soluções para poder resolver? Qual é a proporção de problemas cujos resultados irão amadurecer dentro do período de gestão ou mandato? Qual é o balanço entre os recursos necessários para enfrentar os problemas selecionados em relação aos recursos disponíveis? Ou seja, você tem os recursos disponíveis para resolver esse problema,
Você vai conseguir solucionar esse problema com o recurso que você tem? E, por fim, alguns dos problemas selecionados pode dissolver-se num problema maior do que o compreende, né? Então, às vezes ele não resolve um problema, ele pode se desdobrar em um problema ainda maior? Uma possibilidade, né? E aí, sobre a descrição do problema. O problema, ele deve ser descrito por fatos que sejam possíveis de se verificar. Então, a descrição é relativa ao ator que declara. Assim como a gente falou anteriormente, né? Quem declara vai ter sua visão. Então, se ele vai estar declarando o que é um problema, ele tem uma visão, tem uma história, tem um conhecimento, e isso vai influenciar sobre como é feita a declaração. Então, o resultado de um jogo pode ser um problema para uma pessoa, mas pode ser um problema diferente na visão de outra pessoa. E a descrição deve definir seu significado e fazer com que seja verificável. Para isso, é preciso, né, reunir as distintas interpretações possíveis em um só significado. Então, tentar realmente identificar as interpretações que podem ocorrer, né, as visões distintas, e tentar condensar elas em um único significado. Precisar o que deve ser explicado, ou seja, definir o significado em termos de quantidade e qualidade, de tempo e de localização. Então, tem que definir realmente o que precisa ser explicado, o que vai ser definido no problema. Evidenciar o problema de uma forma monitorável, que permita o acompanhamento de sua evolução. Então, é possível acompanhar esse problema, verificar como que ele está, se ele está evoluindo, se ele está se mantendo, se ele está regredindo. Então, tem que ter uma forma de monitorar isso. E, por fim, permitir que sejam previstas ou definidas fontes de verificação para a descrição construída, né? Então, se você vai monitorar e verificar, quais são as fontes? Como você vai fazer isso? Né? Tem que ter essa definição. E aí a gente tem um outro exemplo aí, que é a descrição de um problema, de dois problemas no caso, né? Então, por exemplo, qual que é o ator desse primeiro problema? É o secretário de saúde do município de São Paulo. Qual que é o problema definido? Alto índice de desnutrição infantil. E aí, como que ele descreve esse problema? 40% dos menores de 7 anos, de famílias com renda inferior a 2 salários mínimos em São Paulo, apresentou desnutrição. Então, ele descreveu o problema, ele destrinchou esse problema. Lá em cima ele identifica o que é o problema e aqui embaixo ele discrimina melhor. E aí coloca a fonte de verificação. O outro exemplo, o presidente de um clube de lojistas de Campinas, qual que é o problema, né? O alto nível de desemprego em Campinas. E como que ele descreve? A taxa de desemprego urbano alcançou 15% e tal, em janeiro, e depois 54%, enfim. Então, ele vai destrinchar melhor esse problema, ele fala o que é o problema e depois ele descreve esse problema. Isso é a parte de descrição do problema. E aí, a explicação da situação do problema. Então, para explicar um problema, é necessário fazer uma distinção entre causa, descrição e consequência, né? Então, a causa do problema é a que se deve o problema. Por que esse problema surgiu? O que gerou esse problema, né? A descrição do problema, o problema se verifica através de quê? Então, é igual o exemplo aí, a desnutrição lá no estado de São Paulo. Então, esse problema ele pode ser verificado como? Essa é a descrição do problema. E qual que é a consequência do problema, né? Esse problema produz qual impacto seja para a população, para o órgão em questão, etc. Então, são as causas, a descrição e a consequência do problema. Uma mesma realidade pode dar margem a diversas explicações. Por isso, pode haver diferentes respostas para uma mesma pergunta. Diferentes perguntas sobre uma mesma situação e diferentes seleções de foco de atendimento sobre a realidade. Ou seja, diferentes perguntas, cada ator pode perguntar uma coisa sobre uma visão diferente, podem haver diferentes respostas e ainda diferentes seleções de foco, que vai se focar nessa determinada realidade. Portanto, é preciso explicar a situação sob uma ótica, mas estar atento e compreender a explicação do outro. Quanto maior for a capacidade de entender a explicação do outro, mais chances de sucesso nas jogadas a serem definidas. Então, explicar um problema, né, é construir um modelo explicativo de sua geração e tendências. Deve-se precisar as causas, diferenciando-as
e indicando se são fluxos, jogadas, acumulações, capacidades ou regras. E aí, o objetivo final, né, dessa descrição do problema é a elaboração de um fluxograma explicativo da situação. Então, esse fluxograma ele é como um mapa que sintetiza a discussão realizada por uma equipe sobre um determinado problema. Ele é construído com base nas relações de causa e efeito entre as variáveis que o compõem. Então, vai ter as situações, a causa de uma situação vai gerar um efeito em outra. A elaboração desse fluxograma ela deve responder à seguinte pergunta: como e onde atuar para mudar a descrição de um problema? Então, você tem um problema, você descreveu o problema, como você vai atuar para mudar a descrição desse problema? A mudança provocada, ela vai ser suficiente para alcançar os objetivos perseguidos? Só com essa mudança vai dar para atingir o objetivo que foi definido? E aí, dentro do fluxograma, tem um conceito que são os nós críticos, né? O que são os nós críticos? São as causas sobre as quais é possível atuar, ou seja, as causas que estão lá no problema, onde dá para ser feita alguma coisa para tentar desatar esse nó, né? Esses nós eles devem cumprir algumas condições para existir. O que são essas condições? Eles devem ser centros práticos de ação, ou seja, é possível atuar de forma efetiva sobre esses nós. Então, não adianta você identificar um problema se você não consegue atuar sobre esse problema. Você tem que poder atuar sobre esse nó, para poder desfazer esse nó. Ele tem que ser explicativo, se resolvido. Está acabando aqui, pessoal. Não sei se é sobre isso, eu só vi uma chamada aqui. É o último slide. Terão impacto significativo sobre o problema. E, por fim, ser centro de ação política. Seu ataque deve ser politicamente viável e com custo-benefício favorável. Então, basicamente é isso. Ficou para a próxima aula aí a questão do planejamento de situação, metodologia de planejamento de situações, que é onde a gente vai colocar em prática, né, essa parte que a gente viu da identificação do problema e tentar criar esse fluxograma, criar uma ferramenta para pôr em prática o que foi visto e aplicar o planejamento estratégico situacional para tentar alcançar o objetivo que desde o início foi definido, que é essa mudança de estado, né? Então é isso, pessoal. Hoje a gente acabou estendendo um pouquinho. Eu vi que teve algumas mensagens no chat aí, não sei se é porque passou do horário, mas por hoje é só. Alessandro, fica à vontade aí. Ok, Vinícius, obrigado. Obrigado aí pela a missão aí de facilitar esse conteúdo aí para a gente e para os alunos, né? A gente sabe que é um conteúdo bastante denso, mas te parabenizar e que realmente facilitou o entendimento. Às vezes a gente vê que vem muita teoria da administração, nessa questão, teoria dos jogos, etc., né? Mas é bastante interessante. Tem algumas questões aí no chat aí, em relação à questão da atividade aplicada, acho que Poliana colocou que está marcado para o dia 7/2. Estou lendo aqui agora. Poliana, eu vou dar uma olhada no calendário direitinho, mas evidentemente que a gente pode tentar flexibilizar isso. Eu vou confirmar com o coordenador, com o Adson, amanhã a gente reúne com a equipe, tá? Mas a gente vai olhar isso com certeza, tá? Pessoal, parabenizando aí, Vinícius, pela aula. Realmente ficou bem esclarecido. A gente sabe que... Obrigado. Sendo meio retórico aqui, mas realmente é um conteúdo muito denso, mas você conseguiu aí deixar mais leve um pouco a explicação, né? E deixar o pessoal tranquilo também que, assim, a gente cumpre a ementa da disciplina e tudo, mas a tarefa do professor que também é facilitar para o aluno, né? E a gente tem tentado flexibilizar essas avaliações aí também nesse sentido, tá? O pessoal está um pouco preocupado aí com a quantidade de matéria, porque são duas matérias bastante densas, né? E é o que eu estou explicando, que a gente, na medida do possível, a gente tenta facilitar ao máximo aí para o aluno, né? A questão de valorizar os fóruns, Poliana, é o seguinte, é porque o projeto de curso já está preparado para aquela situação de receber, são 4 fóruns e cada fórum vale 5 pontos.
Então, para a gente mexer, a gente teria que mexer na estrutura do curso todo, passar pelo conselho novamente e tudo. Mas, evidentemente, que está manifestado aí, eu vou passar para a coordenação geral para ver se tem alguma viabilidade. De toda forma, o que a gente vem tentando é facilitar, flexibilizar para o aluno o máximo que a gente pode, tá? Os alunos aí, professor Vinícius, parabenizando aí pela aula, realmente foi uma aula muito boa. A gente sabe que eles já vêm de outra aula mais cedo, bem densa também, então a segunda aula acaba que fica um pouco mais cansativo para eles, mas é isso. Quer dizer, é um curso rápido, que a gente trabalha aí 2 disciplinas de cada vez, né? E a gente já está aí na 4ª disciplina, daqui a pouco a gente está finalizando, aí, se Deus quiser. Em relação à questão dos fóruns, Vinícius, você queria colocar alguma coisa sobre o fórum dessa semana? Não, acho que não, tá? Os fóruns acho que estão mais tranquilos, né? Eu tentei fazer os fóruns um pouco mais simples, né, do que o conteúdo mesmo, porque realmente eu sei que o conteúdo, igual o Alessandro falou, é um conteúdo um pouco pesado. Nos fóruns eu tentei colocar uma discussão mais leve para não ficar nada muito fora, muito difícil de participar, para viabilizar a participação de todo mundo. Acho que o fórum está tranquilo. Ok, Imagina. beleza. Bom, está aberto o microfone e se algum aluno quiser participar, ainda temos um tempinho aí ainda. Caso contrário, a gente vai caminhando aqui para o encerramento. Lembrá-los de assinar a lista de presença, tá? E lembrando que, se caso não conseguiram pegar aqui no chat, a lista de presença está lá na sala virtual também, na semana 3 da disciplina, logo abaixo o link do webinário. Bom, como ninguém se manifestou, e acho que o pessoal já está mais cansadinho hoje, professor. Cansado, né, Alessandro? Então, a gente vai caminhando para o encerramento, agradecer a sua participação aí de hoje, desejar uma boa noite a todos. Lembrando que quinta-feira a gente tem sempre o plantão semanal para quem precisar. Eu estarei disponível lá a partir das 19 horas. No mais, ficamos aqui à disposição e um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Obrigado aí. Até semana que vem. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Lembrando que semana que vem já iremos para a nossa última aula, né, das 2 disciplinas.